Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nina Machado, jornalista e criadora do Ficar Bem aos 40, que é uma plataforma de conteúdo para mulheres 40 a mais. A gente está aqui no YouTube, @Ficar Bem aos 40, no Instagram, e é isso aí. E eu entrevisto mulheres que fazem aí a diferença em suas áreas de atuação. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a arquiteta e criadora do perfil Inspire Arquitetura, a Jaqueline Siebert. Acertei, Jaqueline? Oi, Nina, tudo bem, né? Eu quero te agradecer pelo convite, né? Porque eu adoro produzir conteúdo, né? Especialmente voltado, né? Para essa parte de bem-estar, né? E arquitetura, que tem tudo a ver. Exatamente. Obrigada aí por ter aceitado o meu convite, né? Eu acho, desde que eu conheci você e seu perfil, eu tenho seguido e eu acho muito legal os conteúdos que você compartilha, né? Eu tenho, assim, apesar de não ser uma exímia conhecedora da área de arquitetura, mas eu sou muito apreciadora assim, de toda essa parte, até artística, sim, da profissão, né? Então, eu acho muito legal. E o tema não poderia ser mais apropriado, né? Sim. Que é a relação da arquitetura com o bem-estar. Tem tudo a ver, né? Porque a gente passou muito tempo, né, dentro das nossas casas na pandemia. A gente sempre volta, né, na pandemia. Pois é, mas é que não tem como não voltar, né? Foi muito latente isso, porque a gente achou que era um prazo pequeno, ele foi se estendendo, e ela terminou, mas às vezes a gente acha que não terminou, e enfim, a gente tá, né, bem perdido no tempo. Verdade. E aí a gente voltou os olhos para as nossas casas e depois para o nosso bem-estar, né? Exato. E veio todo com isso uma parte de biofilia, neuroarquitetura, para que justamente você se sentisse melhor dentro dos seus espaços, né? Porque a gente, quando vai fazer um briefing para um cliente, quando vai fazer um ambiente, uma casa, enfim, para ele, você tem que conhecer a pessoa que você está projetando, os gostos, tudo para que esse espaço fique a cara da pessoa, porque às vezes é um pouco de receio das pessoas contratarem um projeto achando que não vai ficar com a cara dele, mas não, né? Assim, o bom arquiteto, ele vai fazer o projeto ficar com a cara do dono da casa. Sim, né? Até porque, né, que é a pessoa que vai morar lá efetivamente. Você falou duas palavras aí que eu fiquei, gente, eu quero saber mais sobre isso. O que é biofilia e o que é neuroarquitetura? Então, a biofilia é quando você traz a natureza para dentro dos espaços. Então, hoje você pode ver que a gente tem muita planta, materiais naturais, para que você tenha toda aquela sensação da natureza dentro da sua casa, né? E a neuroarquitetura, ela é bem complexa, mas, assim, se for simplificar, se for dar uma simplificada, é como se você trouxesse elementos, né, da neurociência? Isso, é da neurociência, para daí o seu projeto. Então, aquela questão lá do ciclo circadiano, né, tipo, do controle da luz. Isso, da luz. Essa questão também você traz os conceitos da biofilia, você também traz cores, para que toda aquela questão ali do bem-estar, né? Até, por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma live com uma moça que estava se especializando em neuro. E ela estava atendendo uma família de crianças que tinha uma criança autista. Olha que interessante. E aí, justamente, que o projeto ia a fundo, a ponto de que o ambiente, o quarto, atenda essa criança de forma que ela fique mais calma, mais tranquila dentro de casa, né? Dentro de casa, dentro do quarto dela, para que ajude, né, na formação dela e no bem-estar. É verdade. Porque o autista, ele tem a questão com os estímulos, né? Sim. Ou sonoros, ou visuais, então, né, dependendo acho que é do nível de suporte que a pessoa autista tem, realmente eles têm. A minha irmã mais nova descobriu tardiamente que é autista. E ela sempre sofreu muito, principalmente com o som, então, com barulho. Som, iluminação, né?
Então, é justamente você trazer esses conceitos, né? Da neurociência para arquitetura. Para dentro de casa. Então, você vê como é bem complexo. Exato, né? E a gente passa depois, né? Até a gente estava conversando aqui um pouco antes da gente entrar no ar, a gente estava falando sobre a questão da pandemia, né? A gente sempre tem que trazer esse assunto porque, né, nem faz tanto tempo assim que a gente saiu, mas foi uma mudança muito grande de comportamento, né, para todo mundo, porque de repente a nossa casa, que era um ambiente de passagem, que a gente ficava ali, dormia e tal, basicamente as pessoas iam para casa para dormir, passavam o final de semana, se é que passavam, que muita gente viaja, né, tem lazer e tudo mais, para um ambiente que virou tudo. A gente virou escola, virou escritório, virou lugar de lazer e a casa, né? Então acho que isso mudou muito, né? Assim, a relação das pessoas. Sim, porque primeiro quem estava num apartamento procurou ir para uma casa, né? Ou quem estava numa casa que era pequena procurou uma casa um pouco maior, né? Que você pudesse ter mais contato com a natureza. É como se a gente tivesse se urbanizado tanto e sentiu, e quando precisou se fechar, eu preciso voltar às minhas origens, né? Ter a natureza. E então todos os espaços passaram a ser importantes na casa, né? Hoje o home office, né, virou essencial aí, porque você consegue fazer um tipo de trabalho híbrido, né? Você pode ter, né, o teu escritório para você fazer uma reunião, um atendimento, mas você ter aquele teu espaço que você consiga produzir. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Até eu tive uma entrevista com uma personal organizer, que ela faz muita mudança. Ela se especializou em mudança, em pré e pós-mudança. E aí ela estava falando exatamente isso. Assim, a gente estava comentando como é difícil a gente estar em casa e se concentrar dentro de casa. E eu acho que quando você tem assim, um ambiente apropriado para isso, já pensado e planejado, talvez seja mais fácil, né? Você conseguir, assim, tipo, falar, não, agora eu vou trabalhar, vou para o escritório, né? Sim. E aí, até trazendo um pouco do que a gente estava falando antes, eu estava vendo um vídeo esses dias de um neurocientista dele dizendo como que o home office seria produtivo. Olha. Aí ele falando assim, que se você trabalha com números, coisas que requerem mais atenção, você ficar numa parede, de frente para uma parede, uma coisa assim que você vai ficar mais fechado. Sim. Agora, se você trabalha com criatividade, coisas que requer que você fique mais aberto, você tem que estar de frente para uma janela. Olha só. Então, assim, pode ver que, tipo... Faz sentido. Faz todo sentido. Por isso que eu estou dizendo que você tem que conhecer muito bem para quem que você está projetando, para que fique de acordo com a necessidade dele. E foi muito isso, porque o home office... Primeiro foi improvisado, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar. Tinha gente que acabou comprando, sabe aquelas tipo uma bandeja, mas para poder trabalhar da cama. Eu vi vários vídeos de pessoas falando, eu comprei isso aqui para poder, porque eu não tinha nem mesa em casa, tipo de escritório, nem nada. Não, e para você ter uma ideia como isso foi que veio forte com a pandemia, que até mudou. Esses tempos eu estava em São Paulo e ele falou que até o trânsito da cidade mudou. Sim. Que agora parece que é terça e quinta que tem mais movimento. Sério? Mas por quê? Ele sim, por causa do home office, que é quando as pessoas têm ido para o trabalho físico, né? E daí nos outros dias eles têm ficado, porque antes disse que era sexta-feira. Era sexta-feira mais movimentado, que era mais difícil de você circular. Que o pessoal geralmente... Eu morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, sexta-feira a gente fazia reunião de equipe. E aí todo mundo vinha para o escritório. Mesmo quem trabalhava, às vezes, como no comercial, na rua, acabava vindo para o escritório. Não, e assim, eu lembro, lembrando dessa passagem minha, que eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei numa multinacional americana. E assim, desde muito antes, assim, existia uma tecnologia para você fazer um trabalho remoto, né? Porque quando você está dentro de uma corporação, você tem toda uma questão de infraestrutura de rede, de VPN, de acesso, de segurança das informações e tudo mais, e tudo isso estava praticamente pronto. O que não tinha era, no Brasil, a legislação, né? Sim. Eu nem sei como é que está isso, assim, até se alguém souber, quiser comentar aqui, algum advogado e tal,
Mas eu lembro que, além disso, existia uma resistência das lideranças em liberar as pessoas para fazer home office. E hoje é o contrário, Ao contrário. Hoje as pessoas querem fazer... Ir para o presencial e a galera não quer. Isso mesmo. Não, e eu lembro que eu tinha a empresa que eu trabalhava, ela era na Vila Olímpia e ela se mudou para o Alphaville. E eu tinha uma colega que ela morava na Vila Mariana, que era lá no sul, eu acho. Ela tinha que ir lá para o oeste, lá pegar Castelo Branco. Gente, ela saía às 5 horas da manhã de casa, ela chegava às 7 horas da manhã no Alphaville, porque se ela saísse depois, ela não chegava. Então, ela saía muito cedo de casa e, assim, não tem... sabe, eu admirava muito, assim, porque, gente, quem que tem uma qualidade de vida dessa, de ficar, tipo, 2 horas no trânsito, né, por período, porque para voltar eram mais 2 horas, né, e isso quando a pessoa tivesse sorte, né, e hoje eu acho que é muito mais fácil todo mundo entender, né, que tipo o deslocamento, ele custa uma coisa que é muito cara, que é o nosso tempo. Sim. Né? Exatamente, e falando nisso é justamente essa questão da parte do bem-estar, que é essa desconexão, né, com esse, porque você pega o trânsito, você faz reunião, você pega filho no colégio, você chega em casa, você tem que fazer todo a frente ali, tipo, você vem fazer participar, comida, dar banho e botar para dormir, não sei o que lá. Então, chega aquela hora, assim, que você quer... Opa, eu preciso recarregar. Mas, às vezes, não é aquela questão de você só dormir. Às vezes, você precisa desacelerar, né? Isso, porque a tua cabeça fica... essa noite, eu não dormi direito, assim, porque eu estava muito acelerada. Então, eu demorei muito tempo para dormir, assim. Mas também não fiz, sabe? Tipo, quando você não faz higiene de sono nem nada. Sim. Tipo, eu deitei ali e falei, eu vou dormir, mas não conseguia. Não conseguia dormir, acho que, sei lá, umas 2 horas e meia. Mas tudo bem. Faz parte, né? Mas é bem isso, assim, a gente tem às vezes a casa acaba virando um outro fator estressor, né? Sim. Tipo, às vezes você chega, a casa tá bagunçada, ou a casa, tipo, ela não é acolhedora, né? E a relação das pessoas com a casa eu acho que tem muito a ver também com o estado de saúde mental, né? Sim. Não sou especialista na área, mas, assim, a sensação que eu tenho é que quando a casa tá muito bagunçada, é porque a cabeça da gente tá bagunçada. Isso. Então, a gente tem visto isso quando você... Porque é tipo aquele fiozinho, né? Que você puxa e daí você começa a ver que tem muito mais coisa por trás. Mas é isso. Até eu estava vendo um vídeo que eu adoro consumir, né? Conteúdo de vídeo no YouTube. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu vi esse vídeo e ele falou assim, você entra no teu quarto e veja, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar e conserta, né, o que tiver errado, para que você vá arrumando, né, a sua mente, as suas coisas e até, tipo, desapegando de coisas, porque daí a gente tem várias correntes, né, tem o minimalismo, né, que as pessoas, aquelas que menos é mais, ou tem aquelas pessoas que são, que nem, são... acumuladoras, acham que vão precisar das coisas e não desapegam, né? Sim. Então, essa questão da casa porque, assim, eu faço mais projeto do zero, vamos dizer assim. Tipo, você constrói Isso, do zero. Então, assim, eu já pego a pessoa que, vamos dizer assim, ela já teve uma casa que tinha algumas coisas que não funcionavam, então ela já traz para mim alguns anseios dela, né? Então, geralmente vai ser uma casa um pouco maior, até usei um termo assim, ali ele, tipo, viveu, ali, daí na outra casa ele vai aproveitar, que é onde ele, tipo, vai ter aquele espaço gourmet legal para receber, ou vai ter um home office, um estúdio, um ateliê, enfim, mas um lugar, aquele lugar certinho para ele desenvolver a atividade. Não, isso é muito legal, assim, né? Porque aí quando você pega um projeto do zero, você pode realmente customizar muito com a cara do teu cliente, né?
E hoje em dia as casas estão, assim, elas estão ficando, tipo, muito funcionais, né? Sim. Com todas as integrações e toda a forma de você, realmente, assim, dos ambientes amplos, né? Sim. Eu percebo, eu Bem gosto muito, fluidos, assim, eu né? gosto muito de ver coisas de arquitetura, programas de arquitetura. Eu acho muito legal, assim, quando tem aqueles programas que os artistas abrem a casa e eles mostram e eles falam. E você vê o quanto você consegue conhecer da personalidade Total. da pessoa, né? Porque às vezes você tem uma visão X da pessoa e quando você conhece a casa dela ou o que ela pensou, ou os anseios, os sonhos dela, você tem outra. Tem um programa bem legal. Visão. Tem um programa bem legal, não sei se existe ainda no GNT, acho que é no GNT, que era Casas Brasileiras. Era muito bacana aquele programa também, faz tempo que eu não acompanho. Nossa, é muito legal. Parecia uma poesia. Parecia, né? Uma poesia. Na verdade, eu acho que ele era feito de toda uma forma que parecia assim, porque você pensa nesse programa, você já pensa na música, você já pensa naquelas imagens, naquela narração. E é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Sempre tem o conceito, né? Sim, exato. E o conceito dentro da arquitetura, assim, ele é tão importante quanto o projeto. E o conceito, ele pode ser um tema ou ele pode ser uma linha? Tipo, como você falou, do minimalismo ou de algum outro tipo de movimento arquitetônico? Isso não, ele pode ser uma linha, né? Pode ser, então, assim, tem, né, tinha uma época ali que era muito forte aquele do industrial. É verdade. Então, todo mundo queria loft industrial. Quebra tudo, bota os perfilados e vamos que vamos. Exatamente. Então, na verdade, é muito o conceito, mas também o conceito não como partido, né? Sim. Projetual, mas também o conceito por que você pensou aquilo. Entendi. Né? Tipo, aquele cantinho, aquele armário XYZ tá daquele jeito por causa disso, por causa de uma necessidade especial. Eu acho que é por isso que os projetos de arquitetura, aqueles que a gente vê no Instagram, até no Pinterest, eles encantam tanto, porque eles vão no detalhe do detalhe do detalhe, né? Sim. Tipo, o cantinho do café, até aquele mobiliário multifuncional, né? Porque, assim, acaba tendo um porquê, tem um conceito por que aquilo tá ali, né? Tá ali daquela forma. Às vezes não se aplica para você. Sim. É por isso que tem que ser feito um projeto adaptado para sua realidade. Exatamente, não. E eu acho muito bacana, assim, quem consegue perceber o valor de tudo isso, né? Sim. Porque é muito diferente, assim, você tá num ambiente, por exemplo, um ambiente que você mesmo mobiliou, você mesmo fez, né? Tipo, não houve essa intervenção no profissional. Ontem eu fui na Galeria Laguna. Eu tive uma reunião ali, assim, eu nunca tinha ido. E aí lá tem umas partes de decorados, né? Sim. Gente, é muito diferente você entrar dentro, assim, tipo, de um ambiente realmente decorado. Tanto que você vê, pelo menos o que eu tenho acompanhado, essa boa competição aqui que está acontecendo no nosso mercado imobiliário de Curitiba, que eu digo assim que é uma boa competição porque as incorporadoras estão disputando para fazer sempre o melhor edifício. Então. E quem ganha é a cidade em arquitetura e também em conceito. Mas os apartamentos decorados, eles têm investido muito e as pessoas já têm comprado esses apartamentos decorados porque, tipo, já está pronto já tá pronto. Já está resolvido. É verdade. Você já está pronto para morar, né? Sim. Não, eu fiquei, assim, impressionada. Tipo, tinha um ambiente lá, assim, que, nossa, super legal. Eu gosto bastante dessa coisa de fibras naturais. Sim. O ambiente mais claro. Nossa, eu falei, gente, eu moraria super aqui. Só falta os milhões. Porque assim, quando você falou, eu até vou trazer uma experiência minha. O meu primeiro escritório que eu abri, eu fui montando ele, fui comprando algumas peças bem bacanas, mas eu fui comprando. Sim. Só que eu não tinha parado para fazer aquele projeto. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para um outro escritório que eu tinha feito o arquitetônico, e daí eu me acertei com o meu cliente, que depois, né? E daí eu fiz a divisão da sala, aí eu medi meus móveis, tipo, fiz uma coisa
já mais customizada, mas eu utilizei o que eu tinha, porque eram coisas boas. Sim. E assim, gente, eram os mesmos móveis, mas eles colocados, dispostos de uma forma decorada, com uma outra base de cor, de piso, de forro, de iluminação. Parecia que eram outros móveis. E era super agradável. Né? E na verdade foi só que você realmente... Foi aquela organização ali, né? Não, eu acho que isso tem muito a ver, assim, realmente com o bem-estar, de você chegar num ambiente e falar, nossa, aqui é um ambiente gostoso, assim, de ficar, é um ambiente que foi pensado para que eu consiga extrair o melhor daquele momento, né? Sim. Ou seja, um momento de lazer, de trabalho, ou com a família. Isso, porque hoje está muito... Isso foi um benefício, eu acho, que a pandemia trouxe, que as pessoas estão valorizando as relações com as pessoas, verdade, com a família, né? Verdade. E vamos dizer assim, e a sua saúde mental, né? Muito. Tipo assim, não, eu preciso desconectar, eu preciso reconectar comigo mesmo, eu quero ter aquele momento com os meus filhos, momento com meu marido, então, tipo, isso que foi legal. E é dentro de casa que a maioria... Sim. Desses encontros vão acontecer. É verdade. E até puxando esse gancho, né? A gente estava falando sobre a Casa Cor, que está acontecendo aqui em Curitiba desde o dia 4 de junho. 4 de junho. E a Jaque está com o ambiente lá na Casa Cor. Me conta, e tem tudo a ver, ela vai contar, mas tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Exatamente. Porque, assim, eu escolhi, né, o Jardim de Inverno. E... por ser um ambiente que ele justamente vai trazer essa questão da reconexão com você mesmo e a desconexão do mundo exterior, né? Uhum. E, assim, a gente, se for numa casa, sempre tem aquele cantinho ali, que é perto do muro, um negócio assim, uma sacada, alguma coisa, ou até um apartamento que você quer fechar, você quer trazer um pouco de verde, você quer trazer... aquele ambiente controlado, mas que você tenha contato com, né, com a sua natureza. Sim. E aí eu priorizei os elementos naturais, né? Então, tipo, plantas naturais, pedra natural, madeira, iluminação natural. Que legal. Né? E aí algumas coisas foram acontecendo ali no meio do caminho, que eu fechei parceria com uma empresa de eletrodomésticos, e daí eu consegui agregar no projeto uma adega, uma cafeteira. Então, aquele espaço, eu sempre pensei nele assim, não, eu quero meditar, eu quero conversar, ler um livro, escutar uma música, me planejar para a semana, né? Então, esse é o espaço, e priorizando, e assim, mas sem perder aquela característica mais rústica, né? Vamos dizer assim, por isso que daí os objetos e os móveis têm essa coisa rústica, assim, né? Que é tipo, móvel externo, lareira, objetos pegando ali tons de cerâmica, sisal, então ficou um espaço bem aconchegante. Ai, que delícia, eu tô louca pra conhecer já. Tô louca pra conhecer. E a Casa Cor fica até quando? Até agosto, né? Até 28 de julho. Julho, quase agosto, mas olha. Quase 2 meses. Pois é, bastante, né? Tá bem longa. Então, e não mudou. Tem desculpa para não visitar. É verdade. Não, e assim, gente, é muito legal. Mesmo para quem não tá nessa fase de querer construir ou querer reformar. Gente, é um passeio. É um deleite para os olhos, né? E tem um tema muito legal que você falou, como é que é do presente? Que é de presente o agora, que é que ancestrais queremos ser, né? Cara, o que a gente legal. quer deixar para as próximas gerações. Então, a gente fazer essa reflexão de conservação do meio ambiente, a própria história, né? O que a gente quer contar para os nossos nossos netos e bisnetos, né? Quem vão vir depois da gente. Uhum. E você estava falando e eu te cortei, porque Imagina. Por 3 anos aconteceu no mesmo lugar, e esse ano está num lugar diferente, está num lugar nobre, né? Que é lá no Batel, lá numa casa. Então ela é uma casa com cara de casa, proporção de casa, né? Os espaços são proporcionais, né? Entendi. Não que não seja legal aquele conceito de loft, aquele conceito de ambientes integrados e grandes, mas não é
a realidade, se você está indo numa casa cor para se inspirar para fazer ambientes, o seu ambiente, ou, né? Então, era mais, eu acho que era próximo. Então era interessante, mas era muito conceitual até, assim, a disposição. Mas eu nunca fui, na verdade, eu só fui na Casa Cor nesse outro lugar, lá onde era... O Edifício Aqua. Edifício Aqua. E é engraçado, o momento cultura inútil. Eu, quando era criança, bebê, assim, 2 anos, eu fazia natação, porque ele era uma escola de natação, era o Aqua Center Batel. Eu aprendi a nadar ali. Ai, que legal! Então, tipo, era legal ir ali porque tinha uma memória afetiva, assim. É bem legal essa questão, né, da memória afetiva. E é interessante aquele espaço. Nossa, quando eu morava aqui, achava tão longe lá. Nem é tão longe. Não é. Não, tipo, 10 minutinhos. É super perto. Mas, enfim, é bem isso, né? Assim, eu acho que essa coisa do bem-estar hoje está muito... E o Ficar Bem aos 40 tem essa pegada da gente olhar o bem-estar não só na questão da saúde, mas das outras coisas que a gente pode fazer. Exatamente, porque a gente não é só a saúde, a gente também não é só o nosso trabalho, a gente é tudo, né? É tudo, exatamente. Então, a ideia é se apresentar possibilidades para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa está tipo... porque assim, eu percebo que hoje em dia a cultura de você investir em determinados serviços está aumentando. Sim. Né? Eu acho que a arquitetura antes, não sei, me corrija se eu estivesse errado, era uma coisa mais elitizada, né? E hoje está ficando mais acessível. Eu acho até porque as pessoas estão conhecendo o que qual que é a diferença, como que né? Tipo, quais são as etapas. Então eu percebo assim que é um investimento para a tua vida. Sim. Né? Eu vejo assim que as pessoas estão entendendo que precisam, né? E volto a falar lá o que eu falei lá no começo, a importância do bom briefing, né? Do que a pessoa quer, porque vai envolver até com relação a custos, né? Sim, total. Porque como a gente vê aquelas soluções tão inspiradoras, então às vezes algumas pessoas também acham que nós somos mágicos. Vem aqui com a sua trena e dá um jeito. Isso, também não é assim, né? Eu acho que tem... Por isso que eu até frisei muito nessa questão do briefing, porque você vai ter ali quanto que ela quer investir, o que ela quer com esse espaço, né? Com essa casa, enfim, para que reflita aquilo que ela está esperando sem ter alguma frustração, né? E é lógico que problemas no decorrer do caminho vão surgir. Gente, eu brinco que obra tem dia para começar, mas não tem dia para terminar, um pouco, né? Do contrário ali da Casa Cor que teve. Tem que ter, né? Olha, não, mas eu falo assim, não só pelo trabalho, mas eu digo assim, por todas as questões que podem aparecer no meio do caminho, né? É que eu estava querendo dizer para você que assim, quando está nas vésperas, né, de terminar tudo para poder tirar foto, inaugurar, uma loucura. Pessoas chegam lá e falam, falta assim, inaugura quando? Daqui 15 dias. Vai dar tempo? Pois é. Sempre dá. Sempre dá. Porque elas não mudam a data de jeito nenhum, até porque já tem toda uma divulgação em cima, não tem como. Então você tem que saber administrar os problemas, né? Então, essa que é a diferença de você ter o profissional à frente da sua obra, porque não que ela... porque tem um projeto, um arquiteto fez projeto, vai ser tudo perfeito. Começou a quebrar, a gente vê lá né, naqueles programas do Discovery Home and Health, começou a quebrar. Irmãos à obra. Você quer boa notícia ou uma boa notícia? Um monte de coisa. E eu acho muito legal a forma como eles conduzem, porque olha, você tem tanto para gastar e a gente tem que resolver esse problema. Então a gente pode cortar alguma coisa ali na frente para poder resolver isso, né? Ou você vai conseguir mais dinheiro para a gente fazer as duas coisas. Eles devolvem a situação para o dono da casa. Exatamente isso, né? Então é essa questão aí que às vezes as pessoas... Eu estava vendo alguns memes, algumas coisas de obra, e as pessoas, né, tem bem essa questão. Tem dia para começar, mas não tem dia, né, para acabar. Porque realmente surgem no meio do caminho, né? Claro. Até hoje, até
nos contratos de execução, a gente teve que colocar uma cláusula estilo da pandemia, porque foi um negócio que saiu completamente do nosso controle. Sim. Né? Em condomínio não se podia trabalhar, Sim. ou o material subiu, depois que subiu o material, a mão de obra começou a subir, então foi, para quem mexe com obra, mexia com obra, foram tempos muito difíceis. Imagino, eu acho que tipo assim, mudou totalmente tudo, sim, né? Porque as pessoas assim, tinham pressa também de claro, se mudar, é verdade. eles tinham vendido, queriam entrar logo na casa, queriam aproveitar tipo, logo. a tempestade perfeita, né? Sim, não. Então, uma vez eu entrevistei uma moça que ela falou assim, gente, tudo que podia acontecer na minha obra aconteceu. E eu acompanhei todo o processo dela lá com as arquitetas, que ela fez o projeto, tudo, início da obra, só que aconteceram várias coisas, mas ela curtiu tanto o processo e ficou tudo tão do jeito que ela gostou, que mesmo com, acho que foi um atraso de 1 ano. Olha só. Ela falou assim, se eu faria tudo de novo, eu faria. Que legal. Porque, assim, eu sou tão feliz na minha casa que eu faria tudo de novo. Realmente, não, é um processo então, mesmo, é uma jornada. Na verdade, é até um pouco de autoconhecimento, sim, né? Porque, assim, as pessoas, às vezes... teve uma vez, um casal, não sei se tem muito a ver, mas, enfim. Um casal que eu atendi. E aí fiz o projeto, construíram tudo, e daí no final ali o marido foi averbar, eu assinei algumas documentações, tudo. Passou uns 6 meses, ela recebeu uma ligação dela. E ela tinha se separado. Olha só. E ela me chamou para fazer o outro projeto para ela. O que eu quis dizer, assim, às vezes eles já estavam com alguns problemas. Sim, aí a obra foi uma coisa que estressou de vez. E às vezes as pessoas acham que trocando o ambiente vai melhorar. Vai ajudar, mas se já tem aquele problema e não está resolvido, não vai ser isso, né? É verdade. E assim, a casa que eu tinha feito o projeto, que era para o casal, era uma casa maravilhosa, enorme. Em relação ao outro projeto que eu fiz para ela, se fosse colocar... Sim. Mas ela falou assim, eu prefiro viver numa casa um pouco mais simples, entendeu? Então, é meio delicada essa situação, porque na verdade tem outras coisas por detrás que a gente não sabe. Exato, e você entra na casa, literalmente na casa das pessoas. Né? Mas o que eu tô querendo dizer é bem isso, dessa sensação do bem-estar, porque você tem que entender que você vai passar por um processo, né, que é o projeto primeiro, a construção da obra, a decoração, e aí você vai morar. E você estando curtindo todas essas etapas, eu acho que vai... E assim, entendendo... Eu acho que depois os benefícios são tão grandes que você até esquece o que você passou. É verdade. Não, é verdade. Eu fico imaginando, assim, eu nunca passei por isso, assim, de ter uma obra, né, nem perto, assim. Mas eu acho que realmente, como você falou, né, às vezes as pessoas não estão bem. E aí, assim, você começa nesse processo... Vou começar uma obra, vou mudar de casa. Tem muito essa coisa, vou fazer uma viagem, sabe? E não, né? Às vezes o problema está na gente e a gente precisa resolver. Isso que é mais fácil, entre muitas aspas, você colocar num fator externo. Isso. Né? Então, mas eu acho muito, muito bacana isso. E eu percebo, assim, que hoje também as pessoas estão muito... eu acho que elas estão dando mais valor à casa, né? Como a gente estava falando da pandemia e tal, eu acho que assim, essa relação das pessoas com a casa mudou muito. A casa, na verdade, virou tudo. Virou tudo e o refúgio. O refúgio, né? É verdade. É o refúgio, é onde você se sente acolhido. Às vezes é onde você pode ser, né? Você mesmo, verdade, né? Porque não que você viva um personagem na vida mas real, a gente tem, mas a gente tem, né? Porque às vezes a gente realmente não tá bem pra você estar ali só sorriso. É verdade. Você quer, pronto, eu
Eu quero ficar em paz aqui no meu cantinho. Quero ficar em paz, quero me desconectar. Né? Eu quero ficar aqui em paz no meu cantinho. Mas é interessante isso, né? E eu até estava comentando com o meu marido, né? Que assim, a gente já trabalha em casa, em home office, desde 2017. Então, a gente aquilo que as pessoas passaram na pandemia, de tipo de ter que conciliar a casa com, né, com tudo, com trabalho e tal, a gente já tinha passado. Então, quando veio a pandemia, a gente tinha, entre muitas aspas de novo, a gente já tinha passado por essa adaptação. Então, para a gente, esse fator de fazer tudo ao mesmo tempo em casa já não era assim, uma coisa tão estressante. Tinha sido lá 2, 3 anos atrás. Mas a gente estava até conversando sobre isso, né? Que hoje agora as pessoas estão voltando e, na verdade, acho que a gente estava escutando alguma coisa no rádio que eles estavam falando sobre essa coisa do trabalho híbrido, dando alguns dados de tipo de quantas empresas, né? O percentual de empresas que voltaram 100% presencial, o trabalho híbrido e aquelas que ficaram home office. E aí tinha uma pessoa falando sobre a questão do trabalho, da questão da produtividade, né? E assim, eu acho que a produtividade é uma coisa tão subjetiva. Sim. Porque às vezes você fala, não, eu sou mais produtiva se eu sair de casa e trabalhar no escritório porque eu consigo focar. Mas às vezes você vai tomar um café, você tem o deslocamento, aí você sai para almoçar com os colegas. Assim, claro, a parte social, eu acho assim, que eu sinto falta da parte social do trabalho. Sabe? Então, assim, é legal o podcast por isso, porque eu consigo conversar com pessoas, né, diferentes, mas não são as pessoas, colegas de trabalho. E eu que trabalho com a parte de comunicação, que é muito aquela coisa da janela, da criatividade, eu sinto falta, porque eu gosto, tipo, de dialogar com as pessoas, de tipo, eu tô pensando assim, sabe essa troca do tipo, eu tô pensando isso. Que não deixa de ser como o projeto, né? Porque às vezes a gente tá engessado numa solução. E aí, quando eu vejo que não vai, daí eu levanto, vou pegar um café, vou dar uma volta, olho pro céu, né? E aí parece que a solução vem, porque parece, né? Porque você tá tão ali. Você, tipo, espaireceu, né? Pouco. E é bem isso. E você ter uma outra pessoa para pedir opinião. Isso melhora o projeto. Sim. Eu me lembro que eu tinha uma menina que trabalhava comigo e até hoje eu não desapeguei da parte criativa dos projetos. Isso é uma coisa assim que eu gosto de fazer. Tipo, uma vez eu ouvi um arquiteto falar pra mim, é cachaça. É cachaça, tá certo. Tipo, pra mim é super, é uma delícia, né? E aí eu fazia o projeto e pedia pra ela fazer a cópia pra mim e ia apresentar. E aí ela falava assim, nossa, mas mudou de novo, mas já estava tão bom da outra vez. E aí, depois que ela mas é que ela pediu isso, daí eu solucionei dessa forma. Nossa, e não é que ficou melhor? Então, na verdade, é isso, porque o projeto, ele é feito 100% customizado para a pessoa, né? Porque não tem como muito você vir com uma solução engessada, lógico. Como o meu é mais arquitetônico, é dessa forma, mas se você faz mais interiores e vários interiores no mesmo edifício, né, que a gente vê que acontece muito, mas você não pode também deixar tudo todos igual, com a mesma cara, você tem que trazer a personalidade. Claro. E aí você acaba tendo essa diversidade e atender a pessoa da melhor forma, né? E daí por isso que fica aquele ambiente gostoso. E deve ser muito difícil assim, essa relação, né? Porque com o cliente, né? Eu trabalhei em agência há muito tempo e assim, eu era diretora de atendimento da agência. Então a gente brincava que tudo era problema de briefing, era o briefing bem passado. Tipo, porque eu brincava que atendimento é a pior área da agência, porque ela é o cliente na agência e a agência no cliente. Então a gente leva chumbo de tudo quanto é lado, assim, né? Porque aquele começo é super bom, né? Tá todo mundo ali, tipo, tá 100%.
E tanto que eu gosto de esclarecer algumas coisas até antes de assinar contrato. Sim, né? Exato. Porque tá tudo bem, né? Porque tem uns clientes que depois que você assina, parece que a pessoa se transforma. Né? Sim. Sempre tem. Não, pode falar. Eu acho que assim faz parte. Né, a gente procura ser sempre muito discreta, mas não Sim. é fácil, porque a gente, assim, eu gosto de produzir conteúdo, mas eu sou arquiteta. Sim. Né? Eu vivo de arquitetura, que paga as minhas contas, né? E é um dom meu, eu gosto, né? Eu acho que até, às vezes até pensar, se eu ganhasse na Mega Sena, será que eu ia continuar fazendo projeto? Pior que eu ia. Sério? Jura? Eu ia continuar fazendo. Por hobby. Por hobby, isso. Então, até me perdi onde a gente foi. A gente tava falando sobre o briefing. O briefing, né? E aí, que era da parte do atendimento. Isso, porque daí o cliente já foi, às vezes ele não percebeu que ele mudou demais ali o projeto, entendeu? Daí ele acha que, tipo, depois que passou da parte da criação, aquela parte de detalhamento, tramitação em prefeitura, é assim. Não é. E não é, entendeu? Tanto que hoje, né, eu vejo assim, esses arquitetos aí que são meio coachings, assim, que eles dão esses cursos, eles acabam fechando muito nessa parte de gestão, né? Sim. Tipo, gestão e documentação. Você aprovou, a gente não pode voltar a etapa, a gente tem que seguir e terminar. Sim. E é isso, e às vezes quando começa a dar os probleminhas é na parte do atendimento ali que tem que... porque às vezes a pessoa, tipo, é indecisa, ou sei lá, eu lembro que o pessoal da criação, assim, nossa, eles odiavam quando a gente chegava com as alterações do cliente, assim, eles queriam botar a gente para correr. Mas fazer o quê, né? Tipo, o cliente é o cliente, não tem o que fazer. Tem que ficar com a cara dele. E exatamente. Eu lembro que era bem tenso, assim, esse relacionamento, mas, tipo, né, principalmente interno, assim, mas eu acho que é bem aquilo, mas eu acho que as pessoas, elas têm também que ter essa consciência, né, do que elas estão pedindo. Né, assim, tipo, do que elas estão pedindo. Eu já trabalhei com alguns colegas, assim, que às vezes a gente faz alguns projetos em parceria, algumas coisas assim, e tem uns que são muito engessados, assim, falar, não dá. Não dá, não faço. Não. Eu entendo que tem que ter um limite, né? Mas tem coisas que eu acho que a gente pode ser mais maleável. Flexível, é verdade. Até porque a pessoa vai estar, como você falou, tem que ter a cara dela, ela tem que estar participando se sentir parte desse projeto, né? Porque ela que vai ficar ali, né? Viver ali, efetivamente. E assim, hoje, tem alguma tendência da arquitetura, assim, que você possa compartilhar com a gente? Assim, eu adoro tendências. Sei lá, que você falou, né? Sim. De minimalismo e tal. O que eu vejo, assim, é essa questão dos espaços integrados, que eu acho que veio para ficar, mas eu acho que é muito mais para a área social da casa. Sim. Né? Que isso aí é tudo, né? Porque antes você fazia ali a parte de arquitetônico e a churrasqueira e era a edícula lá atrás. Sim. E eles faziam meio de qualquer jeito, depois às vezes que ficava até um pouco desconexo com o projeto. Hoje não, hoje eles já querem tudo pensar junto. Em tudo. Às vezes não vão construir tudo de uma vez. Sim. Mas eles já querem pensar em tudo, né? Essa questão de integração, né, com a natureza, assim, é que é aquela questão, eu falo até que um bom projeto arquitetônico, ele já resolve bastante a parte da decoração. Entendi. Né, porque já tá resolvido ali, porque na hora que eu, pelo menos falar pelo meu jeito de trabalhar, eu já desenho e já vou fazendo um layout, para que a pessoa já veja ali, porque às vezes você coloca ali, sei lá, 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, um quarto. Ele pode ser grande ou pode ser pequeno, dependendo do que a pessoa vai colocar. Sim. E daí o projeto já bem resolvido, ele já ajuda na parte do interiores, né? Sim. Que daí já é o que vem logo imediatamente. E também já fica, porque daí não é só questão de layout, é questão de ventilação, iluminação, são todas, porque as pessoas estão buscando esses espaços mais assim,
que você não fique tão enclausurado, tão Sim. fechado, né? Então, essa questão de você trazer mais esse ambiente externo para dentro de casa, trazer a natureza, trazer essa parte, né, para dentro de casa. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, muito forte, parte de automação. Isso é verdade, isso fortíssimo. Isso, né? Porque a parte de automação, na verdade, ela veio antes, ela parecia uma coisa mais supérflua, muito luxo, assim, mas não, você consegue agregar tudo. E não é porque você é preguiçoso. Eu acho que é porque você vai ganhar tempo. Entendi. Né? E você consegue usar a tecnologia para te ajudar nas tarefas do dia a dia, né? Sim, e até, por exemplo, a parte de iluminação automatizada. Através daí do teu celular, por exemplo, você está viajando, você está em algum lugar, você consegue verificar se tem uma luz acesa ou acionar uma luz. Isso é uma questão de segurança também, né? Verdade. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, dos ambientes integrados, a sustentabilidade que não tem mais como a gente dizer que não, né? Que não tem, né? Então, e você agregar isso no projeto, né? Não só nessa questão da eficiência, né? Vamos dizer assim, que água da chuva você reaproveitar, o fotovoltaico, mas também na questão do que você vai escolher de material que você vai usar na sua casa e até do ciclo de vida, né? Olha só. Porque, por exemplo, um material muito sem vergonha assim que você vai comprar, lógico que às vezes um exemplo assim, sei lá, uma torneira, alguma coisa assim. Você não está podendo ali no final da obra comprar uma coisa muito cara, mas você também não vai comprar uma coisa muito inferior, porque depois é um lixo, um resíduo, alguma coisa que vai gerar... E as coisas têm data de validade, Tem data de validade. Então, pode ser que não esteja escrito, mas tem, né? É nesse sentido que eu tô querendo dizer assim, tipo, que é do ciclo de vida, né? Que vai ao encontro ali do que a gente estava falando da casa cor, que ancestral que a gente vai querer ser, né? Porque a gente tá vendo algumas tragédias ambientais acontecendo, e daí isso está fazendo a gente repensar. Quer dizer, a gente já estava repensando, mas eu acho que está ficando mais latente agora, né? Virou uma emergência mesmo, isso, né? De como assim, não parecia uma coisa longe, assim, tipo lá 2050, 2060, sei lá, mas assim, a gente está realmente sendo impactado fortemente, e assim, sendo impactado nas nossas casas, né? Porque as pessoas estão perdendo as casas. Sim. Né? Então, realmente complexo. Então, é essa questão, não é só, né? Porque eu fiz uma pós e eu falei assim, meu Deus, a sustentabilidade tem que ser mais do que essa parte de eficiência energética, né? Sim. Ela tem que ser dentro dos materiais, dentro do ciclo de vida, para que você não gere mais, né? Porque querendo ou não é o que mais é a atividade econômica que mais gera resíduo, né? É verdade, a construção civil, né? Exatamente. Porque e é uma coisa que você tem acho que tem muitos materiais que não são reaproveitáveis, né? Não. Então... E a gente tem, e eu como lido muito com órgão público para liberar projeto, eles estão apertando mesmo em tipo programa de reciclagem de resíduos, como que você vai fazer esse descarte desse material. E é por isso que eu me encantei tanto com aquela questão lá da construção lá do steel framing, que quase não gera resíduo. E na verdade é a profissionalização da construção, porque sim, a industrialização, né, no caso. Industrialização, porque na verdade ela está deixando de ser essa parte mais artesanal, né? E quando você está falando que você está contratando um profissional para fazer o seu projeto, executar a sua obra, eu penso e vejo na expectativa do cliente uma coisa muito que seja muito mensurada, milimetrada, sabe? Como que só uma construção mais industrializada, tipo o steel ou o wood framing vai conseguir trazer para você. Sim. Porque a parte de civil ali, de alvenaria convencional, ela ainda
ela não se atualizou. E ela não tem, né? Por mais que existam normas, ela não. E eu talvez até não tenha nem como, empregar esse nível de detalhe, né? Porque talvez, assim, a parte a forma como você falou, né? Como é construído, como é muito na pessoa, né? Sim. No profissional. E a gente vê que é muito de equipe para equipe, né? Sim. Tipo, a gente sabe que, por exemplo, como é que eu posso dizer para você? Tem equipes que são aquelas equipes mais caprichosas, mais organizadas. Agora tem uns que não querem nem saber. Às vezes as pessoas acham que é por falta de gestão, mas às vezes é a própria pessoa que acha que é uma frescura, que não sei. E não é. Tipo, já vai desde aí, né? A Sim. organização, a otimização desse. Nossa, deve ser uma loucura, né? Porque vai muitas pessoas trabalhando numa obra, né? E cada um tem um jeito de trabalhar. Imagino. Né? Eu ainda prefiro mais o pessoal do acabamento, porque esse pessoal que lida mais com acabamento, eles já são um pouco mais organizados. Sim, né? Até porque eles, né, eles precisam fazer tudo fique no esquadro ali, né? E é aquela questão que daí a gente acaba já discutindo, né? Que a gente, né, tava vendo que realmente está mudando o perfil do trabalhador, né? Então, você viu que a gente começou falando de bem-estar, a gente começou a falar. Porque uma coisa está ligada na outra. Uma está ligada na outra, porque a gente... Mas é porque eu vejo pela expectativa, Sim. entendeu? Do cliente, de prazo, de custo, de desperdício, porque chega uma hora que, até, né, voltando a falar dos memes, que a gente daí vive no material de construção, comprando material, parece que não termina nunca de comprar material, né? E daí vai gerando aquele desgaste, a pessoa quer terminar logo a obra, quer entrar logo na casa. Né? Gera uma grande expectativa, né? Sim. E as pessoas têm essa coisa também da questão dos gastos, né? Porque acho que é muito gasto. Porque é o recurso que ela, né, às vezes juntou, vendeu um imóvel, enfim. Então também isso causa uma preocupação. Né? Acaba, exatamente. Mas em relação, assim, eu acho que como você falou, né, Curitiba hoje está assim, eu até estava comentando com essa personal organizer sobre a questão de quantos empreendimentos estão aparecendo em Curitiba. Parece que eles emitem uma licença para edifício a cada dia, assim, é um negócio louco e tem muitos prédios em construção, né? E eu acho que casas também, né? Sim. Tipo, é que casa é mais difícil, porque geralmente é mais em condomínio, e né? mais afastado mais do afastado, centro, né? Então, eles não fazem uma divulgação tão forte como é. Exato, porque, né, os apartamentos são mais pessoas morando no mesmo perímetro ali, né? Sim. Mas eu acho que é legal, como você falou, é legal para a cidade. Acho que Curitiba está mudando a cara, né? Sim. A cidade está e eu vejo ganhando um ar de modernidade. Por ser uma assim. competição boa, né? Porque, assim, um quer ser o mais sustentável, o outro quer ser mais conceitual com a sustentabilidade. E aí estão saindo prédios lindos e os próprios prédios têm essa característica de casa, né? Tipo, as esquadrias piso-teto, a integração a vegetação junto ali, que daí você fica com aquele horizonte olhando, né? Então parece que você não está num apartamento, né? Até na escolha dos materiais, você pode ver que especialmente nesses de alto padrão, o quanto de material natural é usado, né? É verdade. Pedra, né? Madeira, né? Então, tipo, justamente para você ver como, né, essa questão ela é bem complexa e ela é bem completa e a gente sempre acaba, né, uma coisa que a gente falou lá no começo, volta a falar aqui, porque na verdade acaba sempre e assim, o que eu quero dizer, com a decoração, com todo o ambiente pronto, você fica naquele espaço assim, nossa, eu moraria aqui. Total. Eu ficaria aqui. Não, mas gente, por quê? Porque foi tudo pensado assim, desde do mínimo. Nos mínimos detalhes. Então, ontem que eu fui lá no showroom lá da Laguna, tem um empreendimento, acho que é KA, uma coisa assim,
que são residências sobrepostas. A menina explicou, assim. É muito legal. Porque, é muito legal. E as plantas não são iguais. Eu não sei Pois quantas tipologias de planta. Aí eu fico dizendo, meu Deus, que loucura. Isso. Gente, e é lindo, porque ele é em formato de U, né? Isso. Então tem uma praça no meio, assim. Eu falei, gente, sério, eu preciso muito de 4 milhões. Só para comprar. Depois, assim, mais alguns outros milhões para poder, né, decorar e tal. Mas, gente, eu falei, é muito lindo, assim. O conceito é muito bem estruturado, a localização muito legal, Sim. assim. Então, eu fiquei, nossa, parece que a gente está em outro país, assim. Eu achei muito legal. Eu falei, não, mas assim, é uma competição muito boa. Que legal. Porque assim, lógico, tem a parte ali, né, que tá verticalizando mais a cidade, mas a gente não tem muito como fugir disso, porque a questão é da urbanização, né? Então, verdade, eu acho que faz parte nesse sentido, assim, né, tipo, do desenvolvimento. Mas que bom que são boas construções, Sim. que tem uma questão, falando agora dessa de sustentabilidade, bons edifícios, com boa arquitetura. Então, tá ficando mais bonita ainda. Curitiba tá ficando uma cidade mais legal, bonita. Cada um tem um conceito. Total. Tem um outro da Laguna que é o BIOS. O BIOS, que é só verdade. para 60 a mais. Que legal. É muito legal. Que daí tem o serviço, né? Tipo, tem a parte de serviços, isso. Então, assim, tem a parte de médicos, né? E daí tem as torres, que daí são apartamentos focados no público 60 a mais. Isso é muito importante, assim. A minha mãe e meu padrasto, eles moram no Gemini. Ali, sabe? Bem na esquina da Visconde Nácar. E eu falei onde eles moram, mas tudo bem, não vou entregar o apartamento, pelo menos. Mas mas ali é um prédio que tem muito idoso, muito idoso. E aí eles não conseguem tirar a portaria 24 horas porque os porteiros ajudam, mas assim, informalmente, os moradores. Né? Mas por quê? Porque assim, antigamente não foi pensado, né, que as pessoas iam envelhecer, né? Então, assim, tem toda uma... aí você fica num mato sem cachorro, né? Porque, assim, você não vai... Como é que você faz? Né? Tipo, você vai... Não tem como, né? Então, eu acho legal que as pessoas estão atentando para isso, que a população está envelhecendo. Sim, porque, assim, às vezes tem pessoas que falam para mim, assim... porque já tô no lucro, né? E eu falo assim, gente, a nossa geração, ela vai viver até 80, 90. Pra mais até. E assim, porque, gente, os 40 hoje, eu tava vendo, lá vai eu e os vídeos, eu tava vendo um do Silvio Santos, das mocinhas, que ele ia perguntando a idade, não sei se você viu esse. Não. Eu vou te mandar. Tá. Ele perguntava, mocinha, quantos anos você tem? 22, 23... 25, gente, parecia parece a gente. Não parece não. Parece mais velho que a gente. Então, mudou muito. E até eu também estava conversando, não sei com quem, daí ele falou que viu uma notícia de jornal, antigamente, assim, sei lá, nos anos 80. Já via. Um idoso de 40 anos morre atropelado. Gente, idoso, que sacanagem, né? Até os 60 a mais agora mudou, né? Mudou lá a identificação das vagas e tal. Não é mais uma pessoa, é uma pessoa normal escrito 60 a mais. Sim. Eu vejo, assim, meus pais já estão chegando na faixa dos 70 anos, assim. Eu olho para eles ainda, claro, né? Cada um encara de um jeito. Mas eu olho para eles estão bem ainda, assim, então, sabe, tipo, tem projetos, estão viajando, estão com a cabeça ocupada. Exatamente, estão ativos. Então, eu acho muito legal, assim, e eu acho que a gente tem que realmente pensar, né, como que a gente vai cuidar dessas, né, tipo, por exemplo, cuidar dos nossos pais e também como que a gente vai envelhecer, como vai ser a nossa velhice. E eu acho muito legal que, assim, parou de ser tanto um mito, um tabu, né, tipo, uma coisa feia. E não é, cara. Eu acho que envelhecer é sinal que você está vivo. Sim, né? Eu acho que envelhecer é uma vitória. É difícil? Não é fácil. Era um tabu, né? Antigamente você não podia perguntar a idade da pessoa, que era falta de educação. Não sei se ainda é, né? Mas, enfim, não sei, eu não tenho problema. Porque depende muito da pessoa, como ela vê, né? Mas eu acho que hoje
eu não me sinto, né? Às vezes, quando eu falo a idade que eu tenho dizendo, nossa, mas eu não me sinto com a idade. Então, igual eu, assim, eu falo, gente, eu vou fazer 46 esse ano. 46, eu nunca imaginei que eu ia chegar aos 46, sabe? Mas, assim, eu acho legal, porque eu me sinto bem. Claro, né, eu poderia estar melhor, eu poderia, tipo, porque, ó, de tudo... Eu acho, assim, de tudo, assim, só pra gente finalizar, assim, nesse momento, tipo, você vê né? que a gente não para de falar, né? Esse momento, assim, terapia de grupo, eu acho que as duas coisas, que eu entrei na menopausa bem cedo e tal, isso foi bem complicado, mas, assim, hoje em dia o que mais me incomoda é perder a visão de perto. Sim. Sabe? Ai, gente, é muito ruim. Muito ruim. Mas, Jaque, vamos chegando aí ao final. O papo tá ótimo. Nosso bate-papo. Você muito viu bom. Que a gente conseguiu, acho que falar de tudo muita coisa. Pouco, né? É verdade. Agregamos a parte de bem-estar, arquitetura. Até do mercado da construção civil a gente falou. Que não tem muito como fugir, né? Exato. Porque eu acho que está todo mundo olhando para isso. Total, muito mesmo. Bom, Jaque, para quem quer te achar, como é que a gente faz? Então, esse Instagram, o Inspire Arquitetura. E para quem quiser conhecer os meus trabalhos, é o Jaqueline Siebert _arquitetura. Então tá bom. E eu espero vocês lá na Casa Cor para conhecer o meu espaço. Ai, com certeza, a gente vai sim. Eu vou viajar, mas assim, eu estarei lá em algum momento, eu vou conhecer sim. Gente, então é isso aí. Obrigada aí pela audiência. Deixem seus comentários, sigam a gente aqui no YouTube, também no Instagram, sempre @ficar bem aos 40. E até a próxima, pessoal.